Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou falar hoje é sobre a meditação, sobre os nossos protetores e sobre a inspiração. Antes de desenvolver esse tema, eu quero lembrá-los que a razão de eu estar aqui é para promover a ONG da Rádio Mundial, que tem aproximadamente 280 cães que estão esperando com muita ansiedade um humano de estimação. Porque quando os cães ficam no abrigo, quando eles ficam no canil, à noite eles são recolhidos, cada um tem a sua baia, o seu lugarzinho para ficar. Está muito bem estruturado, tem o veterinário que acompanha sempre, né? Nos custa R$35 mil por mês, né? Que é subsidiado pela Rádio Mundial e pelas doações que as pessoas generosamente fazem e que eu solicito que, se vocês puderem fazer uma doação, logo que termina o meu programa, aparece, ele sobe para o YouTube e aparece o número da conta bancária, todos os dados. Se vocês fizerem uma doação de R$10, supondo, a rádio tem mais de 100 mil seguidores, né? Se cada um fizer R$1, né? São 100 mil. São 3 meses, né? Então, o que a gente pede? Não posso fazer nada. Então, dá o seu like, faz um comentário, dá uma dica, indica esse programa para 1 ou 2 pessoas. Se você fizer isso, indicar e aumentar o alcance do nosso programa, isso nos dá voz. Isso faz com que o programa chegue a algumas pessoas que, às vezes, mais que a colaboração com os cães, estão precisando de uma palavra de afeto. Porque muitas vezes, amigas estrelas, amigos interestelares, a pessoa está numa situação tão difícil, ela está com a mente dela tão perturbada que ela não consegue sair sozinha desse estado. Entrar, vocês sabem que a gente entra sozinho, mas sair desse estado é algo que precisa de ajuda especializada. Então, às vezes é uma palavra de afeto. E quando a gente está fazendo o programa aqui, muitas vezes eu venho com um tema para falar e a inspiração acontece aqui na hora. Há muitas pessoas que são médiuns de inspiração, né? Você sente e aí você fala. E quando eu venho aqui falar com vocês, eu venho para falar de coração para coração, de amor para amor. Eu sempre venho falar com vocês lembrando que a minha vida é uma sucessão de milagres e que é tão maravilhoso e que eu quero compartilhar isso com vocês. Um novo olhar, despertar uma nova consciência. Tá certo, amigas estrelas? Então, quando a gente fala de meditação, de inspiração e a gente fala de proteção, a meditação vai colocar você num estado de tranquilidade tal que você vai sentir uma inspiração para alguma coisa, alguma resposta de algo que você está precisando naquele momento. E aí a proteção consegue chegar em você. Porque todos nós, quando nós encarnamos, nós temos os nossos amigos espirituais que falam assim, vai lá que eu garanto, você fazendo todo no caminho certinho, eu garanto a proteção para você. Mesmo quando a gente erra, a gente tem proteção. Muitas vezes eu ouço o programa, depois quando ele sobe para o YouTube, aí eu ouço e falo, nossa, que legal isso aí que eu falei, vou fazer isso. Porque às vezes você está aqui tão emocional, vibrante, dentro dessa frequência toda, porque cada programa abre um portal. Quando você faz uma oração, você abre um portal. Você melhora a sua conexão. É você que tem que estender a mão para pegar ajuda. As mãos dos nossos amigos, elas estão o tempo todo estendidas para nós. Nós é que temos que melhorar a nossa vibração para conseguir essa conexão. A meditação, ela faz isso com a gente. Quando você respira fundo,
Nós falamos disso no programa passado, que a nossa mente vibra em 35 Hz, o nosso coração vibra em 35 Hz e o planeta vibra em 35 Hz. Então, quando você inspira e você começa a prestar atenção nas batidas do seu coração, você definitivamente entra em contato com a sua luz, com a luz do planeta. E essa conexão torna você muito acessível aos amigos espirituais que muitas vezes querem trazer recados pra gente. E aí não consegue dar o recado. A conexão, ela é uma coisa muito interessante. Você pode até sentir odores diferentes. Tem uma médium que, quando ela ia encontrar o Chico, tinha algum recado da Meimei. A Meimei trabalhou muito com Gasparetto e nessa questão de melhorar a questão feminina, a libertação da mulher, dos pensamentos, o bem-querer de si, o gostar de si, o não permitir a agressão verbal, emocional. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é a ferida que se vê, que você passa uma medicação, você machucou, deu 3 pontos e está tudo bem. Mas, amigas estrelas e amigos interestelares, as feridas do psicológico e do emocional, elas são feridas muito difíceis de serem tratadas. Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo uma agressão, ela não consegue saber que ela está sendo agredida. Ela sente angústia, depressão, culpa. Porque quando tem uma pessoa agredida, tem um agressor. E muitas vezes esse agressor nem tem consciência. Não necessariamente ele tem consciência. Pode ser uma mãe, uma irmã, um tio. A pessoa não tem consciência. Um colega de escola, de faculdade, que ao falar determinadas coisas, ela está agredindo aquela mente. Ao fazer um comentário desproporcional ao assunto, uma coisa descabida, ela está machucando aquela mente, aquele emocional. E essas feridas a gente não vê. Mas essas feridas são difíceis de curar. E muitas vezes precisam de ajudas especializadas. Precisa de um terapeuta, de um psicólogo. Precisa ir num centro kardecista tomar um passe, afastar essa carga energética negativa para que você tenha a ideia de procurar um profissional que nunca deve ser substituído. Você não substitui. O profissional, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta tem que ser. Nós temos todos que usar a medicina da terra e também usar a medicina espiritual, se a gente sente afinidade, não é mesmo? Então, essa senhora estava indo visitar o Chico e ela sentiu o perfume de rosas da Meimei. Tamanha era a vibração dela. Ela tinha essa vidência, né? Esse canal mediúnico. Então, o Chico, por exemplo, ele tinha clarividência, tinha vários canais mediúnicos abertos, mas ele tinha clareaudiência, que é ouvir, e ele tinha clarividência, que é ver. Então, muitas vezes que a gente fala psicografia, muitas vezes o espírito estava lá na frente dele declamando as poesias e ele escrevendo. Então, existem vários tipos de mediunidade. Tem gente que sonha, né? Tem gente que não sabe como, mas ela tem uma premonição do que vai acontecer. Nós temos que nos tratar com mais delicadeza e perceber a patologia do outro. Nós temos que perceber. Nós temos que ter essa sensibilidade. O Chico tinha vários canais mediúnicos abertos. Quem teve a oportunidade de assistir o filme da vida de Divaldo Pereira Franco, vai ver que tem uma hora que ele está escrevendo uma carta para Chico Xavier, porque o mentor dele disse, vai procure Chico. Então ele está lá escrevendo a carta, e no mesmo instante que ele está escrevendo, aparece a imagem de Chico dando uma espiada assim pela porta e vendo ele escrever a carta. Chico já tinha lido a carta quando ele mandou. E estava vendo lá a dificuldade dele escrever a carta. Né? Ilustríssimo senhor. Doutor Chico. Médium Chico. Amigo Francisco. Então, ele viu antes da carta ser enviada, na hora que o Divaldo Franco estava escrevendo a carta. E por que vocês acham que é diferente conosco?
Claro que não é o Chico, mas os nossos amigos espirituais que estão sempre nos observando, vendo o que é bom ou não, e deixando a gente ter a experiência para nós aprendermos, para nós nos desprendermos. Às vezes uma decepção muito grande faz com que a gente se desprenda de situações muito conflitantes. É muito interessante, porque o Moisés, que numa das encarnações foi Allan Kardec, e que depois veio Chico Xavier, tinha vários canais mediúnicos abertos. Ele veio aplicar, veja a obra dele como é longa. No meio disso tem Platão, enfim. No próximo programa eu vou falar sobre a conversa de Allan Kardec com Napoleão no plano espiritual. Porque aí é quase um programa todo. Então, sempre nós estamos sendo observados. E o Chico era um apóstolo de Cristo. Então eu falo assim, façam meditação, façam oração. Vocês vão sentir a mudança. Vocês sentem a mudança. Eu sinto a mudança quando eu faço. E assim, não é mágica, não é truque, é matemático isso. Você faz a oração e você é atendido. Nós temos que tomar muito cuidado com tantas mudanças que ainda vão acontecer. E o que os espíritos nos dizem é que nós temos que ter equilíbrio emocional. Você não pode fazer pequenos suicídios financeiros, suicídios de sonhos teus a realizar, suicídios financeiros. Aí compra uma coisa que vai pagar sei lá quanto por mês, não vai conseguir dormir, não vale a pena. É assim, o exercício é assim. Eu preciso disso? Isso vai me causar algum transtorno? Eu vou ficar tensa? Isso vai me machucar? Isso vai me tirar a paz? Não vale a pena. Tudo aquilo que for tirar a sua paz, amiga estrela, amigo interestelar, não vale a pena. Se você não aceita o que o outro está te dando, você tem que se trabalhar. O que quer dizer isso? Ora, às vezes tem uma pessoa que manda um WhatsApp para outra, está querendo namorar, está querendo um bate-papo, um encontro, e a outra pessoa não responde, e você fica insistindo. Isso é uma violência que você faz contra você, porque é você que está se expondo. A outra pessoa tem direito de não querer. Ah, meu cunhado não me convidou para a reunião de família que ia ter na casa dele. Um direito dele. Então solta isso, compreende. Perdoa, desculpa. Sabe? Ninguém é obrigado a nada. Então quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós nos desequilibramos. E amigas estrelas, as mudanças que estão vindo em termos de tecnologia, de entretenimento, de design, de tudo, é muito grande para a gente ficar perdendo tempo com coisas pequenas. Além do vírus, né, que é um bioterrorismo, a gente pode chamar assim, existe uma mudança que está vindo por aí, é uma mudança climática muito grande. O Chico Xavier também falou sobre isso em seus livros. Ele dizia o seguinte, que ia haver uma mudança climática lá na Europa e em alguns lugares mais próximos dos polos que inviabilizaria a vida naquele lugar. Porque vai plantar o quê? Vai colher o quê? Como é que vai fazer para gerar energia? A gente não tendo como gerar energia, como é que você vai escapar do frio? Então, vai acontecer nos próximos 30 anos um êxodo. Essas pessoas virão para os países tropicais. E nós vamos ter que conviver com vários povos diferentes. Então, é preciso que nós fiquemos mais centrados de que a coisa não é tão pequena como chover no quintal da sua casa. Ela é global. Todo mundo vai ter que se alimentar de terras férteis, de lugar onde tem
mão de obra, aonde tem o clima favorável, aonde tem a terra favorável. Mais ou menos por aqui, né? Então, com tantas mudanças vindo, nós temos que nos melhorar internamente. Faz 2 minutos por dia no começo dessa conexão. Aproveite esses 2 minutos e faz uma oração. Agradece tudo que a vida te dá. Agradece a saúde. Agradece toda essa lição que nós estamos tendo, assistindo tantas pessoas nos seus processos de libertação, como disse Jesus, que veio para libertar, e que essas dores faziam parte da libertação, porque tudo perde o sentido, perto de tantas mortes. Então, para que se sacrificar numa dívida, fazer um suicídio, que eu falo suicídio financeiro? Se você não pode, não faça. Porque aquele desejo passageiro vai ficar no nada. Passou, passou. Mas você vai ter um problema emocional para administrar. E aí você vai se desequilibrar. Tem tanta cura de tanta coisa que acontece ao nosso redor. Tanta coisa para vocês lerem. Leia. Tome como um desafio. Amiga estrela, amigo interestelar. E depois, se vocês puderem me escrever, eu ia ficar imensamente feliz. Leia um livro. Dos 530 livros, eram 529, já são 530, que Chico, 600 aliás, 630, deixou para nós um só. Leia um livro. E quando você terminar, ou você estiver lendo, fala para mim, o que está acontecendo na sua vida? Porque você abre um portal. É caminho direto. É o celular para falar com o plano espiritual. Eu falo de um livro que é o primeiro livro que Chico psicografou, que chama Parnásio Além Túmulo, que é a mãe dele, né? Que ele escreve dizendo que foi visitar um outro planeta. Leiam e vocês vão ver como que é essa conexão. Sintam o que eu estou falando. Vão até essa leitura e sintam. Vocês vão sentir a inspiração. Vocês vão ver como é que é essa mediunidade. Como é que a coisa chega em você. Como é que fica o seu coração quando você lê. Histórias incríveis. Dia desses eu estava lendo uma história e ela estava falando o Bezerra de Menezes fez uma conexão com o Chico para mandar uma medicação para curar uma pessoa. Incrível. Então, essa pessoa comia carne de porco e a carne de porco, quando ela não é bem cozida, né, não faz um processo adequado, ela não pode ser mal passada, ela tem, às vezes é portadora de cisticercose. Essa doença, ela entra na corrente sanguínea e ela faz aparecer vários caroços no corpo e às vezes os bichinhos podem sair por esses caroços, entra na corrente sanguínea, vai até o cérebro e muitas vezes colocam ovos no cérebro e tem que operar e às vezes lesiona de uma forma irreversível. E tinha uma senhora muito conhecida da família da família de Geraldo. Geraldo é quem esteve convivendo muitos anos com Chico Xavier e sabia muito da vida. A família dele toda conhecia Chico Xavier. E uma tia do Geraldinho, Geraldo Lemos Neto, se vocês procurarem no YouTube, ele fala muito sobre Chico Xavier, com uma seriedade incrível, com uma didática maravilhosa. Eu realmente entendo tudo o que ele fala. Então, era uma prima dele. Foi levada até Chico Xavier. Então, olha que incrível. Quando eu falo para vocês, amigas estrelas, de proteção, de protetor, Bezerra de Menezes psicografou para o Chico uma medicação que foi dada a um médico chamado Dante para inibir o cisticercose macho dessa doença, para que ele não se reproduzisse mais. A mulher tomou. Esse remédio fez efeito. Espiritualmente, houve um processo de morte e cristalização. Eles morreram e ficaram inativos dentro da prima do Geraldinho.
E era uma doença que seria uma doença fatal, e ela viveu aí mais praticamente 30 anos. Não é? Não foi nada dessa doença, nada ligado a isso. Ele criou um antídoto que cristalizou e eliminou o macho que fazia procriar e crescer os bichinhos, e depois todos os outros foram cristalizados. Então, olha que interessante. As ajudas sempre vêm, mas é preciso que nós queiramos e façamos alguma coisa para ir ao encontro dessa informação. Como? Faz uma oração. Ao acordar, ao dormir, quando você sente o seu coração angustiado, imediatamente você muda de vibração. Isto é física quântica. Naquela época em que Chico escreveu, naquela época de Allan Kardec, não se podia falar assim abertamente, porque a ciência não ia alcançar o entendimento disso. Mas hoje todos nós entendemos. Porque a gente tem a televisão, tem o celular, a Vibe Mundial 95.7 da FM, onde eu estou todos os domingos às 16h30. Então você entende hoje o que é frequência de onda. Você faz o eletroencefalograma, você faz o eletrocardiograma. O que o eletrocardiograma lê? A frequência de onda do seu cérebro. O que o eletrocardiograma lê? A frequência de onda do seu coração. Eles têm os parâmetros para medir os exames e ver se tem alguma alteração. Então, tudo é física quântica. O pensamento, ele chega em qualquer lugar do universo. O pensamento, ele é mais veloz do que a luz. Então, o que os espíritos sempre nos intuem e nos dizem é: estudem, leiam alguma coisa. Faz a meditação que vocês vão ter inspiração para os próximos passos. Quando você senta para ler um livro, eles ficam todos em volta de você. Os que são responsáveis por esse portal desse livro, intuindo você e mantendo você para você ter inspiração, e você fala: tal assunto eu vou resolver assim. E começa a perceber tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que é agressão. O assunto agressão, ele é muito longo. Mas a dica é: você se sentiu angustiado, culpado, perdido? Você se sentiu angustiado demais? Tem alguma coisa errada. Na crítica que aquela pessoa te fez, no comentário que ela fez sobre você, sobre seu comportamento, sua atitude, seus projetos, seu trabalho, sua vida, sua roupa, seu jeito de pensar, seu jeito de falar, comer, andar, existir. É tóxico isso. Então você vai, se trata para saber neutralizar aquela pessoa da sua vida. Entre em contato com o seu mentor. Entre em contato com você. Não se desconecte mais de você. E é nessa energia, nesse mês de junho maravilhoso, que eu desejo para vocês que vocês tenham uma semana linda de meditação, conexão, escolham um livro, pensem na sua própria vida feliz e saudável. É nessa energia de alegria, de contentamento, de eu compartilhar com vocês a abundância dos milagres todos que acontecem na minha vida e na vida de tantos, que eu peço a Deus que abençoe o Deus que existe em você. Assim seja. Namastê.